Como é sabido de todos, né, nas quintas-feiras nós temos tido um tema. Nós temos a quinta delas, a quinta da família, a quinta da libertação, e hoje é a quinta da intercessão. Eu gostaria de convidá-lo a abrir aí a sua Bíblia em Neemias capítulo 1. É o texto que nós iremos compartilhar nesta noite. Neemias capítulo 1, a partir do verso 4. É o texto que nós iremos compartilhar nesta noite. Israel perguntou: você está nervoso? Eu falei: lógico que não, nervoso eu fiquei quando a Jade nasceu. Hoje eu estou apavorado, né? Vocês estão rindo, né? É verdade. Só para... Verdade, mas vocês estão rindo, né? Não, estou tranquilo. Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre oração. Irmãos, intercessão, a oração intercessória é a oração que nós fazemos em favor de alguém. A palavra intercessão significa literalmente mediar. Quando nós estamos orando em favor de alguém, se colocando no lugar de alguém, em oração por alguém, significa interceder, é você se colocar no lugar de outro, defender a sua causa. Irmãos, a verdade é que oração não é somente um ato religioso, não é somente nós religiosamente orarmos, uma prática, mas é acessarmos o trono da graça do nosso Deus. É quando nós nos quebrantamos e nos colocamos diante do Senhor. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, é conversar com o nosso Pai, é conversar com o nosso Deus, é conversar com o nosso Deus para a honra e glória do Senhor. Verdade, irmãos, que quando nós olhamos para a Bíblia, eu vejo Abraão em Gênesis orando, intercedendo ao Senhor quando o Senhor falou que iria destruir Sodoma e Gomorra, e em favor da oração de Abraão, Deus poupou a vida de Ló. Eu vejo Samuel, 1 Samuel capítulo 12, orando, intercedendo pelo povo e dizendo: quanto a mim, longe de mim pecar contra o meu Senhor, deixando de orar por vocês. Quando eu olho para a Bíblia, irmãos, eu vejo a igreja de Atos intercedendo incansavelmente, e Pedro é libertado de uma maneira miraculosa, grandiosa pelo Senhor. Há um grande temor naquele lugar. Você imagina, irmãos, um lugar tremer devido ao grande poder de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, irmão, eu olho para a Bíblia e vejo Paulo intercedendo: por esta causa eu me ponho de joelhos e oro ao Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, quando eu olho para a história da igreja, eu vejo homens e mulheres de oração. Eu vejo John Wesley, fundador da igreja metodista, o homem conhecido por a sua oração e sua vida de oração e sua grande intercessão. John Knox, ele dizia: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. E a rainha da Escócia dizia: eu tenho mais medo da oração de John Knox do que todo o exército da Europa reunido. Eu vejo, irmãos, eu vejo Ruth Belgrand, esposa de Billy Graham, grande pastor batista. Ela é conhecida por sua intercessão pela sua família, pelo ministério do seu marido. Ela dizia: uma família não é construída sobre dinheiro, mas uma família é construída sobre a oração, Homens e mulheres de Deus, irmãos, que durante a história alcançaram grandes coisas através da oração, Há um ditado, irmãos, que nós ouvimos muito no passado, hoje a gente não ouve tanto, mas o ditado que diz: aonde há muita oração, há muito poder. Uma referência clara ao poder de Deus. Aonde há pouca oração, há pouco poder. E aonde não há oração, não há manifestação do poder de Deus. Verdade, irmãos, que nós precisamos a cada dia buscar essa vida de oração, colocarmos nossas vidas diante do Senhor, derramar verdadeiramente o nosso coração diante do Senhor, diante do nosso Pai. E o tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, irmãos, o tema da nossa mensagem é a oração que reconstrói muros. Eu queria retirar lições valiosas para nós nesta noite, desse texto de Neemias, a qual nós iremos compartilhar nesta noite. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, a partir do versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor: quando ouvi estas palavras. Quais palavras eram essas, irmãos? Está no versículo de 1 a 3, quando Neemias então é visitado por pessoas de Jerusalém, e o seu irmão, ele pergunta: como está lá em... Diz: lá o negócio está feio, a cidade está destruída, está tudo sob escombro, as portas estão
queimadas. Então, quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém, irmãos? Falando em orar, vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta noite maravilhosa, obrigado pela graça e misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Ó Pai, muito obrigado pelos irmãos que aqui estão. Ó Pai, obrigado pela tua igreja reunida aqui nesta noite. Ó Pai, ó Deus, que a tua poderosa palavra continue falando aos nossos corações. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, possa trazer à nossa mente entendimento, ó Pai. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, o nosso coração para a poderosa palavra do Senhor. E que possamos sair daqui, ó Deus, impactados pela tua palavra. E que o Senhor me use, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos. Essa é a minha oração e nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Qual era o contexto aqui então? Os irmãos conhecem a história. O povo havia sido levado cativo para a Babilônia por volta de 586 a.C., né? A cidade fora destruída pelos babilônios e aqui testaram então que alguns daqueles homens, mulheres, foram levados para a Babilônia, e muitos desses judeus foram levados cativos para o Império Babilônico. Logo após, irmãos, 70 anos, o Império Medo-Persa então derrota a Babilônia, e o rei Ciro então autoriza que o povo retorne para a sua terra natal. E esse retorno, irmãos, do povo de Israel para novamente a terra de Jerusalém é conhecido como segundo êxodo, que se dá em 3 levas: primeiro com Zorobabel, depois com Esdras e por fim com Neemias. E Neemias, irmãos, era copeiro do rei, um homem que era muito próximo ao rei, um homem de confiança do rei. Você imagina? Você imagina, irmãos? Um homem que experimentava a comida do rei. Então tinha que ser alguém de confiança. Vai que alguém tenta envenenar o rei, fazer alguma coisa, não tinha que ser alguém de confiança, um homem íntegro. E Neemias é um homem de oração. Neemias, irmãos, começa o seu ministério com oração. Antes de pegar mesmo em pedras, irmãos, Neemias dobrou os joelhos. A reconstrução de Jerusalém, irmãos, começou com uma oração. A verdade, irmãos, que não há vida cristã sem oração. Não há família forte sem oração. Não há uma igreja forte sem oração. Não há relacionamento, irmãos, com o Espírito Santo sem oração. Irmãos, tudo começa com oração. E antes mesmo de Neemias colocar a mão na massa, ele dobrou os joelhos e orou ao Senhor. A reconstrução dos muros de Israel começou então com uma oração. Pergunta para mim e para você nessa noite, irmãos: quais os muros da nossa vida estão caídos? Quais áreas da nossa vida estão sob escombros? Quais áreas da nossa vida, irmãos, estão destruídas? Quais áreas que eu e você precisamos reconstruir nesta noite? Lares destruídos, igrejas divididas, pessoas sem direção, corações feridos, irmãos. Quantas pessoas perdidas aí ao nosso redor.
Quais áreas da nossa vida, irmãos, ou de pessoas que nós conhecemos, precisam de reconstrução, precisam ser transformadas pelo poder do Senhor? Você crê no poder da oração? Eu creio, irmãos, no poder da oração, na manifestação do poder de Deus, porque antes de Neemias começar a pôr a mão na massa, ele ora, ele ora. Tem uma frase, irmãos, que é muito interessante, que diz assim: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Quando o homem ora, irmãos, quando o homem dobra o seu joelho e coloca tudo nas mãos do Senhor, o Senhor opera para a honra e glória do seu próprio nome. E eu gostaria de destacar, irmãos, 5 lições nesta noite que nós podemos colocar também na nossa vida, e aplicações práticas que nós podemos colocar na nossa vida, que eu consigo aprender com Neemias através dessa sua oração. A primeira, irmãos, é que a oração que reconstrói muros nasce através da dor que o fato da realidade ao nosso redor traz. Está aí no versículo 4: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Irmãos, quando Neemias tomou ciência de todo o problema que aquela nação estava enfrentando, que todo aquele povo estava enfrentando, que os seus irmãos estavam enfrentando, irmãos, ficou profundamente abalado. Aquilo mexeu com o coração de Neemias, mexeu com a alma de Neemias, quando ele ficou sabendo da situação do povo, irmãos. E quando ele ficou sabendo da situação que aquele povo estava enfrentando, ele orou a respeito do assunto. Irmãos, a verdade é que somente aquele que tem compaixão no seu coração, irmãos, pode sentir na pele a dor do outro e levar a causa do outro ao trono da graça de Deus. Somente aquele que tem compaixão, irmãos, pelo próximo, que sente a dor do outro, leva a causa do outro ao trono da graça de Deus. Verdade, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas só pensam em si próprias, não é verdade? Um tempo de egoísmo, uma sociedade que só pensa em si mesma, uma sociedade que busca tudo para si, um homem que busca tudo para si próprio. Irmãos, o egoísta não vai pensar no próximo, não vai se preocupar com o próximo. Somente aquele que tem compaixão no seu coração, irmãos, aquele que tem compaixão no seu coração, sente a dor do próximo e leva essa dor ao trono da graça de Deus. Neemias fez isso, irmãos. Neemias, quando viu a situação, ficou sabendo da situação do povo, tudo que aquele povo estava sofrendo, irmãos, ele orou a respeito do assunto. Neemias chorou, orou, jejuou durante 4 meses, irmãos, 120 dias, orando, jejuando pela causa daquele povo. Irmãos, a oração de Neemias foi perseverante e fervorosa e persistente. Neemias orou, irmãos, durante 4 meses pela causa do seu povo. Irmãos, nesta noite, Deus chama eu e você para sermos instrumento de cura e de cuidado da vida daqueles que estão ao nosso redor. Sejam os nossos amigos, nossos familiares, amigos de trabalho nossos, nossa escola. Mas Deus chama eu e você nessa noite, irmãos, para sermos instrumentos de cura e de cuidado na vida daqueles que tanto precisam. Irmãos, a verdade é que a oração que reconstrói muros começa quando deixamos a indiferença e nos importamos com o sofrimento do próximo. Quando deixamos de pensar em nós mesmos, irmãos, e nos importamos com a dor do nosso próximo. Quando nos importamos com a dor do próximo. Os irmãos conhecem a história, bom samaritano. Passaram 2 ali, nem se importaram. Passou o bom samaritano, curou, passou o remédio nas feridas, colocou no seu cavalo, levou até a hospedagem e falou para o dono da hospedagem: olha, está aqui um dinheiro, e se por acaso gastar mais quando eu voltar, eu pago o restante. Não somente aquele que tem em seu coração a compaixão pela vida do próximo, quando fica sabendo da dor, do sofrimento daquela pessoa, leva esta causa ao trono de Deus, ao trono de Deus. E foi isso que Neemias fez, irmãos. Quando ele ficou sabendo da situação do povo, ele orou, chorou, jejuou, lamentou, mas também orou por aquele povo, pela situação daquele povo. Mas a segunda coisa que eu consigo aprender neste texto é que a oração que reconstrói muros exalta o caráter de Deus. Está aí no versículo 5. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Irmãos, Neemias começa a sua oração adorando a Deus. Ele não começa a oração pedindo,
mas ele começa a sua oração adorando a Deus, quem o Senhor é, o caráter de Deus. Começa a sua oração adorando a Deus, exaltando o caráter de Deus, não com pedidos apressados, irmãos, mas com reverência a Deus. Irmãos, tantas pessoas hoje têm buscado ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer. Ele pode fazer muitas coisas, irmãos, todas as coisas, porque Ele é poderoso, Ele é soberano, e tantas pessoas têm buscado a Deus somente por aquilo que Ele pode fazer. Mas eu e você, irmãos, precisamos buscar ao Senhor, adorar ao Senhor por quem Ele é. Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa vida. Tudo que nós somos e temos é dEle, é Ele, por Ele, tudo é dEle, irmãos. E Neemias começa a sua oração exaltando ao Senhor, exaltando o caráter de Deus, adorando a Deus, não com pedidos apressados, irmãos, mas com reverência a quem Deus é. A quem Deus é. Neemias, irmãos, entende que o Senhor, que Deus é Senhor sobre todas as coisas. E Neemias exclamou isso, irmãos, expressou isso claramente em sua oração. Irmãos, Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que nós não entendamos, por mais que nós não compreendemos no primeiro momento, por mais que os nossos olhos não possam enxergar, por mais que a gente não entende o porquê Deus age, como Ele age e por que Ele age e da maneira que Ele age, no tempo que Ele age, o Senhor, irmãos, é soberano sobre todas as coisas. Ele continua no controle da história. O nosso Deus nunca perdeu o controle de nada, irmãos. Isaías, quando teve a visão, ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E o nosso Deus ainda continua, irmãos, assentado em seu alto e sublime trono, governando todo o universo. Ele nunca perdeu o controle de nada, Ele não perde o controle de nada, tudo está sob o controle das suas poderosas mãos, e nós precisamos crer nisso, irmãos. Neemias tinha um grande problema, não é verdade? Olha o tamanho do problema que Neemias ficou sabendo. Neemias tinha um grande problema à sua frente, mas, irmãos, a ação de Neemias, a atitude de Neemias, primeiro é focar sua atenção na grandeza de Deus. Ele não foca no tamanho do problema, mas ele foca no tamanho de Deus, na grandeza de Deus, antes de pensar mesmo no problema que estava à sua frente. Sabe por quê, irmãos? Porque Neemias conhecia o caráter fiel e misericordioso de Deus. Neemias conhecia o caráter de Deus, fiel e misericordioso de Deus. Neemias sabia, irmãos, que a sua oração não ficaria sem a resposta de Deus. Eu e você, irmãos, conhecemos o Deus que nós servimos, sabemos o tamanho do Deus que nós servimos, o quão poderoso Ele é, o quão santo Ele é, o quão poderoso Ele é. Neemias conhecia, irmãos, conhecia o Deus que ele servia, conhecia a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, e ele não foca primeiramente nos problemas, mas ele foca no tamanho e na grandeza do Senhor, no caráter de Deus, quem Ele é. Verdade, irmãos, que muitas vezes eu e você, quando passamos por problemas, a primeira coisa que a gente faz é se desesperar. Não é verdade? Devido ao tamanho do problema que nós enfrentamos, da situação que está à nossa frente. Irmãos, mas Deus nos chama nessa noite, antes mesmo de focarmos no problema que nós estamos passando, nas adversidades que sobrevirão sobre nós, nessa noite Deus nos chama a olhar para Ele, a focar nele primeiramente, entregar tudo nas mãos dEle, colocar tudo diante dEle, porque Ele é o nosso Deus, irmãos. Irmãos, em comparação aos nossos problemas, Deus é infinitamente maior do que tudo aquilo que nós enfrentamos, infinitamente maior do que tudo que nós passamos na nossa vida. E Neemias compreendia isso, irmãos. Neemias compreendia o quão Deus era fiel, o quão Deus era misericordioso, e ele não foca no tamanho do seu problema, mas ele foca em quem Deus é. E primeiramente, antes de focar no problema, ele volta os seus olhos para Deus e coloca a sua causa diante de Deus. Irmãos, quando exaltamos a grandeza de Deus, nossos problemas encolhem diante dEle. Precisamos nos aproximar de Deus, irmãos, sabendo quem Ele é. Deus é soberano, onipotente, diante de quem, irmãos, precisamos nos curvar em toda reverência e cheios de temor. Assim como Neemias fez, irmãos. Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é poderoso,
Ele é infinitamente maior do que tudo aquilo que nós enfrentamos na nossa vida, independentemente dos problemas que nós enfrentamos, das lutas que nós atravessamos, irmãos. Assim como Neemias, tire os olhos do problema e coloque os seus olhos em Deus. Exalte a grandeza de Deus, coloque toda a sua causa diante do Senhor, porque Ele é fiel e misericordioso. A verdade, irmãos, que às vezes nós precisamos acalmar a tempestade que está dentro do nosso coração. Não é verdade? Às vezes estamos passando por lutas, dificuldades, atribulações, e irmãos, a tempestade é tão grande, tão alta, que nós oramos e achamos que Deus está em silêncio. Só que a tempestade no nosso coração, irmãos, é tão alta, tão grande, que Deus fala, mas ela é tão grande no nosso coração que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos acalmar, irmãos, em muitas oportunidades, a tempestade que está no nosso coração, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, porque Ele é fiel e misericordioso. Irmãos, quanto maior Deus se torna para você, menor se torna o seu problema. Amém, irmãos? Vamos repetir juntos? Quanto maior Deus se torna para você, menor se torna o seu problema. Irmãos, Neemias tinha um grande problema à sua frente, mas antes mesmo de focar no problema, ele coloca tudo diante de Deus, porque ele conhecia a fidelidade e a misericórdia do nosso Deus. Irmãos, a oração que reconstrói muros confessa os pecados. A oração que reconstrói muros confessa os pecados. Acompanhe comigo aí no versículo 6 e 7. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Irmãos, Neemias sabia que a causa do exílio babilônico era o pecado. Neemias sabia que a causa da derrota do povo, o pecado foi a causa, irmãos, do cativeiro babilônico. Neemias sabia da história, mas Neemias, irmãos, se identificou com o pecado do povo. Neemias estava lá na Babilônia, era copeiro do rei, mas ele se identifica com o pecado do povo e o confessou diante de Deus. Irmãos, Neemias não ficou culpando aquele povo, ou ficou apontando o dedo para aquele povo. Neemias então se coloca no meio daquele povo e confessa os pecados daquele povo diante de Deus. Neemias, irmãos, reconhece que foi o afastamento do povo da presença de Deus quem foi que trouxe aquela derrota ao povo, que trouxe a ruína ao povo. Neemias não ficou apontando o dedo, irmãos, acusando. Antes ele se coloca na brecha e faz uma fervente oração, clamando por perdão. Mas Neemias não fica apontando o dedo ao povo, não fica acusando aquele povo. Ele se identifica com o sofrimento do povo e confessa os pecados do povo diante de Deus. Ele se coloca na brecha, irmãos, em relação àquele povo e ora fervorosamente ao Senhor, clamando por perdão. Irmãos, eu e você temos nos colocado na brecha diante do Senhor, temos verdadeiramente quebrantado o nosso coração diante do Senhor, temos colocado tudo diante do Senhor, temos verdadeiramente, irmãos, colocado aquilo que realmente está dentro do nosso coração diante da presença do Senhor, porque Deus conhece o nosso coração, irmãos. Deus conhece tudo que nós pensamos, antes mesmo de falar, Deus conhece. Muitas oportunidades, irmãos, quando nós nos levantamos de manhã, vamos para o nosso trabalho, vamos para a escola, para os nossos afazeres, irmãos, muitas vezes nós colocamos uma máscara, e as pessoas perguntam, está tudo bem? Está tudo bem, está tudo bem. Mas, irmão, nós não conseguimos enganar ao nosso Senhor, não conseguimos enganar ao nosso Deus, porque Ele conhece o nosso coração. E Neemias, irmãos, então, que se quebranta diante do Senhor, confessa os pecados do povo diante do Senhor, fala aquilo que está no seu coração diante do Senhor. Ele se coloca na brecha por aquele povo, irmãos, intercedendo por aquele povo. E Deus nos chama nessa noite, irmãos, como servos do Senhor, para nos colocarmos na brecha também, por aqueles que estão ao nosso redor, pelos nossos amigos, familiares, filhos, por todos aqueles que estão ao nosso redor.
nos colocar na brecha, irmãos, interceder e orar por aqueles que estão ao nosso redor, quebrantar verdadeiramente o nosso coração diante de Deus, irmãos, sem frescura, sem máscaras, quebrantar verdadeiramente o nosso coração diante do Senhor, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que nos aflige, Ele sabe o que traz dor ao nosso coração, o que traz dor à nossa alma. Ele nos conhece, irmãos, Ele nos conhece. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem esconde os seus pecados, irmãos, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Irmãos, reconstruir os muros espirituais começa com arrependimento, irmãos. Sem confissão não há restauração. Sem confissão não há restauração. Um muro rachado, irmãos, não pode ser restaurado sem tirar o entulho. O pecado é o entulho da alma. Irmãos, Neemias se identificou com aquele povo, e ele se colocou juntamente com aquele povo. Senhor, perdoa os nossos pecados. Aquele povo, nós pecamos contra o Senhor, desobedecemos os seus mandamentos, desobedecemos as suas leis, mas perdoa o seu povo. Neemias, irmão, se colocou na brecha e orou, intercedendo por aquele povo diante da presença de Deus. Irmãos, devemos orar não apenas com palavras, mas com o coração quebrantado diante de Deus. Com o coração quebrantado diante de Deus. Vamos falar junto, irmãos? Devemos orar não apenas com palavras. Amém, irmãos? Orar não somente com palavras, mas com o coração quebrantado diante do nosso Senhor. Mas a quarta lição, irmãos, que eu vejo nesse texto é que a oração que reconstrói muros se apega na palavra de Deus. Acompanhe comigo aí dos versículos 8 e 9. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Irmãos, palavra e oração andam de mãos dadas. Palavra e oração, irmãos, andam de mãos dadas. A palavra de Deus, irmãos, é o combustível para a nossa alma. Assim como um carro não pode andar sem combustível, nós também não podemos andar, irmãos, sem ter uma vida íntima de comunhão com o Senhor. De leitura da palavra, de oração, de intimidade com o Senhor, de proximidade com o Senhor, de comunhão, de relacionamento com o Senhor. A palavra do Senhor é combustível, irmãos, para a nossa alma. É ela quem nos alimenta. É ela que traz à memória, irmãos, a aliança de Deus para conosco. Ela que traz, irmãos, à memória a aliança de Deus para com o seu povo. Neemias, irmãos, ora com base nas promessas de Deus. Neemias, irmãos, sabe que Deus é fiel àquilo que Ele diz. E Neemias ora, irmãos, sabendo das promessas de Deus, conhecendo as promessas de Deus. Neemias, irmãos, conhecia as Escrituras. E ele ora baseado nas promessas que Deus havia deixado ao seu povo, porque Neemias sabia que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele diz. Irmãos, o que Neemias está usando aqui no texto é o antropopatismo, que é atribuir sentimentos humanos a seres não humanos, assim como Deus. Na teologia nós estudamos também o antropomorfismo, né? Que é atribuir, né? Coisas que nós consigamos entender como seres humanos, para se tornar mais fácil compreender coisas sobre Deus. Por exemplo, quando Davi escreve os Salmos, ele fala: Deus é o meu escudo. Deus não é escudo, né? Literalmente falando, mas Neemias está dizendo que Deus era a sua proteção, que Deus era quem o protegia, Deus era é a sua proteção. E que Neemias está usando aqui é o antropopatismo, que é atribuir sentimentos humanos a seres não humanos como Deus. Irmãos, Deus não tem problema de memória, assim como eu tenho, né? Eu tenho um número meu no celular que eu tenho que mandar mensagem para mim mesmo. Olha, lembra disso aqui, senão eu esqueço, né? Tanta coisa, eu tenho que mandar mensagem para mim mesmo para não esquecer. Deus não tem problema de memória, irmãos. Deus não se esquece. Deus não tem problemas
de memória, assim como eu. Deus sabe de tudo, irmãos. Mas o que Neemias usa aqui é uma expressão de coragem, mas também de amor. É como ele dissesse assim para o Senhor: Senhor, por favor, não se esquece das suas promessas, não. Não se esquece daquilo que o Senhor prometeu ao seu povo, não. Não se esquece daquilo, não. Quer ver uma coisa? É como o esposo ou a esposa chegasse para o marido, né? E para o marido, a esposa dissesse assim: meu amor, eu sei que você me ama, mas eu gostaria de ouvir isso de você. Gostaria de ouvir isso de você. É mais ou menos isso, irmãos, que Neemias está fazendo aqui. Deus não tem problema de memória, como nós falamos, mas Neemias está falando: Senhor, não se esqueça das suas promessas, não. Não se esqueça daquilo, não. É como se Neemias, em outras palavras, dissesse: Senhor, eu sei que o Senhor se lembra, mas eu estou abrindo o meu coração diante do Senhor. Estou abrindo e colocando todo o meu coração diante do Senhor. E por que ele faz isso, irmãos? Por que Neemias ora dessa maneira? Por que ele fala: lembra-te, Senhor, das suas promessas? Por que Neemias faz isso, irmãos? Porque ele está se referindo, irmãos, às promessas que Deus fez a Moisés. Quais promessas são essas? Bênção pela obediência, Deuteronômio 28, maldição pela desobediência, Deuteronômio 28, e restauração mediante ao arrependimento, Deuteronômio 30. É como se Neemias dissesse ao Senhor: Senhor, não esquece disso não. Não se esqueça das suas promessas. Lembra-te daquilo que o Senhor prometeu ao seu povo. Irmãos, em nossa oração, em nossas orações, nós abrimos verdadeiramente nosso coração diante do Senhor. Colocamos verdadeiramente aquilo que tem afligido a nossa alma, afligido o nosso coração diante do Senhor. Temos colocado verdadeiramente, irmãos, o nosso coração diante de Deus. Temos nos quebrantado verdadeiramente diante do Senhor nas nossas orações. Temos orado com o coração aberto diante do Senhor. Porque, irmão, nós podemos orar também assim como Neemias orou, firmado nas promessas que Deus deixou ao seu povo. Senhor, lembre-te da promessa de vida eterna. Lembre-te, ó Pai, que o Senhor não vai nos desamparar. Lembre-te, ó Pai, que o Senhor é o nosso escudo e a nossa proteção. Lembre-te, ó Pai, que o Senhor é a nossa provisão. Lembra-te, ó Pai, que o Senhor não nos deixará desamparados. Lembra-te, ó Deus, que o Senhor é o nosso escudo e a nossa proteção. Irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus vela por nós. Ele está conosco em todo o tempo. Ele prometeu nos guardar, nos conduzir em triunfo, irmãos, e nos receber em glória para a honra e glória do teu nome. Irmãos, temos aberto verdadeiramente o nosso coração diante do Senhor, derramado o nosso coração diante de Deus em nossas orações, ou temos feito orações religiosas diante do Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração, irmãos. O Senhor sabe tudo o que se passa dentro do nosso coração, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, Deus conhece. E nesta noite, irmãos, Deus nos convida a abrirmos verdadeiramente o nosso coração diante dEle. Nas nossas orações, derramar todo o nosso coração diante dEle. Senhor, está difícil, está complicado. Irmão, o Senhor me ajuda. Irmão, Salmo 88, eu amo o Salmo 88. Os irmãos conhecem a história. Emã, Salmo 88 é conhecido como o salmo mais triste da Bíblia. Mas Emã, irmãos, abre verdadeiramente o seu coração diante do Senhor. Senhor, está difícil, está doendo, está complicado, porque o Senhor conhece, irmãos. O Senhor sabe tudo aquilo que nós passamos na nossa vida. E Neemias ora, fundamentado na palavra de Deus e conhecendo, irmãos, as promessas que Deus já havia deixado ao seu povo. Irmãos, a oração é baseada na Bíblia. Por isso precisamos conhecer e estudar as Escrituras. Sem Bíblia, irmãos, não tem oração. Oramos eficazmente quando conhecemos as promessas de Deus. Quando conhecemos as promessas de Deus. Irmãos, quando oramos com base nas promessas de Deus, nossas orações se tornam alinhadas com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Vamos repetir juntos? Quando oramos com a base... Irmãos, Neemias conhecia as Escrituras, irmãos. Neemias conhecia a palavra do Senhor. Neemias conhecia a palavra. Por isso, irmãos, nós precisamos estudar a palavra do Senhor, ler e meditar na palavra do Senhor, buscar a presença gloriosa
do Senhor. E quando oramos, irmãos, com base na palavra do Senhor, nossas orações se tornam alinhadas com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Mas caminhando para o final, a quinta lição que consigo retirar e ver nesse texto é que a oração que reconstrói muros associa devoção e ação. Versículos 10 e 11. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Irmãos, Neemias orou e agiu. Neemias ficou sabendo da situação daquele povo, ficou sabendo de tudo que acontecia lá em Jerusalém, ficou sabendo que tudo lá estava ruim, estava sob escombro a cidade, as portas estavam queimadas, os muros estavam destruídos, estava tudo ruim lá em Jerusalém. Quando Neemias ficou sabendo disso, irmãos, ele orou e também agiu. Neemias, irmãos, conjugou oração e ação. Neemias orou, jejuou, lamentou e chorou por 120 dias, irmãos. 4 meses orando, jejuando, lamentando e chorando diante do Senhor por aquele povo, pela situação daquele povo. 120 dias, irmãos. A oração de Neemias foi fervorosa, irmãos, mas também persistente, perseverante. Neemias orou por 4 meses pela situação daquele povo e Deus respondeu a sua oração. Eu não sei, irmãos, se porventura na sua vida você já desistiu ou deixou de orar por algo que você estava orando e porventura ainda Deus não respondeu. Mas Neemias nos ensina, irmãos, que nós precisamos continuar perseverantes na oração, colocando a nossa oração diante do Senhor, persistentes na nossa oração. Neemias nos ensina, irmãos, que nós devemos perseverar em oração, continuar orando ao Senhor até que Ele responda as nossas orações. Neemias orou, jejuou, chorou, lamentou por 120 dias, irmãos. 4 meses, quando ele ficou sabendo da situação daquele povo, Mas Neemias orou e também agiu. Neemias, irmãos, não ora para escapar da missão. Não, Neemias ora porque ele queria ter sucesso naquela missão. Neemias não ora, irmãos, para escapar da missão, mas para ter sucesso naquela missão. Sua fé, irmãos, já o colocava em movimento. Neemias entende, irmãos, que ele seria parte da resposta de Deus. Seria parte da resposta de Deus àquela oração. Pela oração de Neemias, irmãos, um obstáculo aparentemente intransponível foi reduzido a proporções domináveis. Irmãos, há lutas na nossa vida, irmãos, que são grandes, isso não é verdade? Que por nós mesmos, irmãos, nós já tínhamos chutado o balde, e para bem longe, não é verdade? Por nós mesmos nós já tínhamos desistido. Mas, irmãos, o nosso Deus é infinitamente maior do que qualquer circunstância ou situação que nós enfrentamos ou iremos enfrentar na nossa vida. Quando, irmãos, nós reconhecemos e sabemos o Deus a quem nós servimos, irmãos, o nosso problema se torna pequeno diante do tamanho do Deus que nós servimos, diante do Deus que nós acreditamos e diante do Deus que nós servimos e do tamanho do Deus, do nosso Deus. Irmãos, Neemias tinha uma grande missão à frente. Ele orou, mas também agiu. Ele não ora para fugir da missão, mas para ter sucesso na missão. Irmãos, quantas vezes na nossa vida nós agimos antes de buscar a orientação de Deus? Agimos por impulso, agimos sem antes buscar a orientação de Deus e enfrentamos consequências piores do que o problema realmente que nós temos, por não colocar a nossa causa diante de Deus ou por não buscar primeiramente a resposta de Deus pelos nossos problemas. Neemias, quando ficou sabendo da situação daquele povo, irmãos, Neemias orou, chorou, lamentou e jejuou por 120 dias. Ele não orou para fugir da missão, mas ele orou para ter sucesso naquela missão. E aquele problema, irmãos, que era intransponível a olhos humanos, se tornou dominável devido à ação soberana do Senhor.
devido à resposta de Deus à oração de Neemias. Irmãos, o coração do rei se abriu. Neemias chegou até o rei, e o rei viu o semblante de Neemias meio triste e perguntou: o que está acontecendo, Neemias? E Neemias contou aquilo que estava acontecendo com o seu povo, e o rei então deu permissão para que Neemias fosse a Jerusalém. E Neemias já tinha orado, aproveitando a situação: já que o Senhor permitiu, então dá uma carta aí, para que eu possa passar pela cidade tranquilo. E o rei deu cartas a Neemias. Neemias então pôde pegar madeira nas outras cidades, passar pelas outras cidades tranquilo. Irmãos, Deus abriu o coração do rei. Um problema intransponível a olhos humanos, irmãos. Quando Neemias orou, colocou aquele problema diante de Deus, aquele problema se tornou em proporções domináveis. O coração do rei se abriu, os muros foram reconstruídos, Irmãos, a verdade é que a oração abre os olhos para as coisas não vistas. A oração, irmãos, muda circunstâncias. Você crê que a oração muda circunstâncias? A oração muda circunstâncias, a oração transforma o coração das pessoas, a oração, irmãos, transforma vidas, a oração traz avivamento das nações. E Neemias, irmãos, coloca aquela causa diante do Senhor, e o nosso Deus, irmãos, transforma aquele problema intransponível em uma coisa totalmente dominável, para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Irmãos, a oração muda circunstâncias, transforma pessoas, cura enfermos. Deus age, irmãos, através da oração. Deus age através da oração. E Deus nos convida nesta noite, irmãos, a levar a nossa oração diante dEle, a derramar a nossa vida diante dEle, a colocar tudo aquilo que tem afligido a nossa vida diante dEle. Orar por aqueles que estão ao nosso redor, nossos familiares, irmãos, colocar os nossos familiares diante da presença do Senhor, nossos amigos, apresentar a vida deles diante da presença do Senhor, nossos vizinhos, apresentar a vida dos nossos vizinhos diante da presença gloriosa do Senhor. Porque, irmãos, quando nós oramos e Deus age poderosamente, irmãos, a oração transforma vidas, muda circunstâncias, cura enfermos, irmãos. Deus age através da oração. Amém, irmãos? Você crê que Deus age através da oração? Irmãos, tem um episódio que marcou a minha vida e eu não me esqueço desse episódio, né? Na nossa casa, né, nós tínhamos a nossa célula e nós nos reuníamos semanalmente, né? Toda sexta-feira nós nos reuníamos e fazíamos ali um encontro da nossa célula. E tinha uma vizinha nossa, irmãos, que ela havia sido diagnosticada com um câncer. E ela iria fazer, então, uma cirurgia um tempo à frente, né? E ela pediu para que nós orássemos, então, na nossa célula ali pela vida dela, por aquela circunstância. E nós, irmãos, nos dispusemos, então, a orar por ela durante aquelas semanas que viriam até chegar o dia da cirurgia, né? E no dia que chegou a cirurgia, isso mesmo ela mesma contou, né? Chegou no dia da cirurgia, quando colocaram ela na cama ali para poder fazer a cirurgia, o médico fez ali a ressonância. O médico perguntou: o que essa moça está fazendo aqui? Ela falou: não, ela estava com câncer. O médico falou: não, mas eu não vejo mais nada aqui, não tenho mais nada aqui. Irmãos, foi um episódio que marcou a minha vida. E eu nunca vou me esquecer desse episódio, porque Deus age através da oração. Deus age através da oração. Através da oração, irmãos, Deus cura, Deus transforma, Deus traz avivamento para a honra e glória do Senhor. Eu creio, irmãos, no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Irmãos, quem ora com sinceridade se levanta com disposição para agir. A oração fortalece as mãos, irmãos, daqueles que constroem. A oração abre portas, transforma realidades. A oração transforma a nossa vida, irmãos. Alinha o nosso coração com o de Deus e nos dá direção. Irmãos, a oração não é muito mais do que somente nós orarmos e falarmos com o Senhor num monólogo. Somente nós pedimos. Mas na oração, irmãos, nós falamos com Deus e Deus também fala conosco. Deus fala conosco. Deus, irmãos, revela coisas a nós. Deus nos dá a direção daquilo que Ele tem para a nossa vida, daquilo que Ele quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não entendem. Irmãos, o nosso Deus age através da oração. E a oração, irmãos, abre portas, transforma realidades. A oração, irmãos, muda a nossa vida, irmãos. A oração muda e transforma a nossa vida. A oração nos alinha o nosso coração, irmãos, com o coração de Deus
e nos dá direção, Irmãos, a verdade é que a comunhão com Deus deve ser a nossa maior aspiração, nossa maior busca e o nosso precioso tesouro espiritual. A comunhão com Deus, irmãos, deve ser a nossa prioridade. Buscar um relacionamento com o Senhor, ter esse relacionamento íntimo e profundo com o nosso Deus. Irmãos, eu sou apaixonado por Ezequiel 47. Os irmãos conhecem o texto, né? Não conhece o texto? Diz o texto que Ezequiel, o anjo vem até Ezequiel e eles estão com um cordel de medir, e eles vão passando pelo rio, eles vão caminhando, passam 500 metros, a água está no tornozelo, mais 500 metros, a água está no joelho, mais 500 metros, a água está na cintura, mais 500 metros, a água está nos ombros. Mas, irmão, chega um tempo que a palavra do Senhor diz que as águas eram tão profundas que só podiam se passar a nada. Irmãos, é esse tipo de relacionamento que o Senhor espera de mim e de você. Um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor, com o Espírito Santo do Senhor. A verdade, irmãos, quando a água está no tornozelo, no joelho, na cintura, no lombo ou nos ombros, nós ainda estamos no controle da situação. Quem é que gosta de ir na praia? É verdade. Eu gosto, irmãos. Eu não sei se você nada tão bem quanto eu. Eu nado igual uma pedra, bato a fundo. Então eu não gosto de ir para lugar muito fundo, né? Eu fico mais ali no rasinho, aonde meus olhos conseguem ver ali. É porque, irmãos, quando nós estamos nesse tipo de relacionamento com o Senhor, nós ainda estamos no controle. Quando a água está no tornozelo, quando a água está no joelho, quando a água está na cintura ou nos ombros, nós ainda estamos no controle da nossa vida. Mas a vontade do Senhor é que eu e você experimentemos esse nível profundo de intimidade com Ele, aonde o Espírito Santo do Senhor está no controle, irmãos. Porque quando nós estamos no fundo, quem é que controla o nosso corpo? É a correnteza da maré, não é verdade? Quando nós verdadeiramente, irmãos, estamos próximos do Senhor, é o Espírito Santo quem controla a nossa vida. É o Espírito Santo quem nos dá orientação, é o Espírito Santo quem nos direciona para a honra e glória do Senhor. E Neemias sabia disso, irmãos. Neemias tinha esse relacionamento com o Senhor, tinha esse relacionamento íntimo, profundo, de comunhão com o Senhor. Esse tipo de relacionamento que o Senhor espera de mim e de você, um relacionamento íntimo e profundo com o nosso Deus. Irmãos, tem tantas pessoas que têm somente aceitado esse relacionamento raso com o Senhor, mas o Senhor espera, irmãos, de mim e de você, esse relacionamento íntimo e profundo com Ele, íntimo e profundo com o Senhor, a qual o Espírito Santo do Senhor controla a nossa vida. Amém, irmãos? Quero te convidar a ficar de pé, para parecer que está terminando. Não, está acabando já, estou concluindo. Concluindo a mensagem nesta noite, irmãos, Neemias nos ensina que orar é muito mais do que falar com Deus. Orar, irmãos, é alinhar-se com o propósito dEle para a nossa vida. Orar é muito mais do que falar com o Senhor somente no monólogo, irmãos, a qual somente nós falamos, pedimos ao Senhor, mas irmãos, alinharmos a nossa vida com o propósito dEle. Neemias nos mostra, irmãos, que a oração é sentida, vem da dor, sincera, cheia de fé e ativa, porque Neemias ora, mas também age. Irmãos, sem oração, a nossa vida cristã é uma vida rasa, irmãos, infrutífera e sem virtude do Espírito Santo, Irmãos, quais são os muros da nossa vida que precisam ser reconstruídos hoje? Quais são os muros da nossa vida que precisam ser reconstruídos? Quais são as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas? Quais são as pessoas, irmãos, que estão ao nosso redor, que estão à nossa volta, que precisam, irmãos, do poder de Deus, da presença de Deus? E Deus nos chama nesta noite, irmãos, para sermos instrumento de cura e de transformação na vida daquelas pessoas, para que nós possamos levar, irmãos, a vida dessas pessoas ao trono glorioso da graça de Deus, à presença do Senhor. Quais são as áreas da nossa vida, irmãos, que precisam ser tratadas, transformadas pelo Senhor? Quais são as áreas da nossa vida, irmãos, que precisam ser transformadas por Ele? Você já chorou, irmãos, e lamentou por elas? Já se colocou diante da presença do Senhor por essas áreas, por essas pessoas? Irmãos, a oração conecta a nossa fraqueza com a onipotência de Deus. Irmãos, as pessoas dizem, né? Oração é para fraco. Irmãos, oração é para fraco. E nós oramos porque somos fracos.
Nós oramos porque somos dependentes do Senhor, dependemos da graça, da misericórdia, do poder do Senhor, porque sem o Senhor, irmão, nós nada somos e nada podemos fazer. Mas a oração, irmãos, conecta a nossa fraqueza com a onipotência de Deus, conecta a nossa fraqueza com o poder do Senhor. A oração, irmãos, é a fraqueza do homem unida à onipotência divina, e por meio dela, irmãos, podemos rogar a Deus por intervenções milagrosas na terra. Deus age, irmãos, através da oração. Deus age através da oração. Irmãos, em qualquer lugar que Deus se encontre, lá está a oração. Uma vez que Deus está em toda parte, irmãos, e é infinitamente grande, a oração deve permear toda a nossa vida. A oração deve permear a minha e a sua vida, irmãos, permear toda a nossa vida. A verdade, irmãos, é que as nossas orações diárias diminuem as nossas preocupações diárias. Quando nós colocamos todas as nossas causas, tudo aquilo que tem afligido nosso coração diante de Deus, irmãos, o nosso coração fica em paz, porque nós sabemos que nós temos um Deus que peleja por nós, nós temos um Deus que batalha por nós, nós temos um Deus que responde às nossas orações. Irmãos, que os princípios que nós aprendemos aqui nesta noite com Neemias, nós possamos levar e colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. Colocar tudo isso, irmãos, diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem agido poderosamente e milagrosamente na nossa vida. Amém, irmãos? Quais são as áreas da nossa vida que precisam de transformação? Quais são os muros da nossa vida, irmãos, que estão rachados, que estão destruídos, que precisam ser reconstruídos pelo poder de Deus? Quais são as pessoas, irmãos, que nós conhecemos, que precisam da presença de Deus? Deus nos convida nesta noite, irmãos, para sermos instrumento de cura, de transformação para essas pessoas. O Ministério de Louvor vai estar orando, irmãos, e logo após nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por essa noite maravilhosa, pelo dia maravilhoso que Ele nos concedeu. Mas eu também gostaria de orar pelas nossas vidas. Se porventura alguma área da sua vida, irmãos, você sente que precisa ser transformada, reconstruída pelo Senhor, talvez você já deixou de orar por algo que você orava e porventura Deus ainda não respondeu às suas orações. Eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente, enquanto o louvor vai louvar ao Senhor, e logo após nós estaremos orando pelas nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Logo após, o pastor Ismael estará aqui à frente, estará encerrando o culto para a honra e glória do Senhor. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Declara, igreja. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Levanta suas mãos e declare. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas
muito obrigado por esta noite maravilhosa, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão e irmã aqui na casa do Senhor, ó Deus. Por aqueles, ó Pai, que nos assistirão também, ó Deus, pela rede social, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia, ó Deus, pela Tua bondade para conosco, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado pelos livramentos também, ó Pai, que o Senhor tem dado, ó Deus, a cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado. Nós só temos a agradecer ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sabemos, ó Pai, que somos imerecedores, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem derramado, ó Pai, bênçãos sem medidas, ó Deus, sobre a nossa vida. Ó Pai, neste momento nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, diante da Tua gloriosa presença, ó Pai. Ó Deus, abençoe o Teu povo, abençoe, ó Pai, a nossa cidade. Ó Deus, abençoe os governantes, ó Pai, do nosso país. Ó Deus, que a graça e a misericórdia do Senhor estejam sobre cada um deles, ó Pai. Ó Deus, as famílias, ó Deus, aqui representadas pelos nossos irmãos, ó Pai, que o Senhor tome cada uma delas nas Tuas mãos, ó Deus, que o Senhor visite cada lar, cada família nesta noite, ó Pai, que cada família seja tocada, ó Pai, abençoada e transformada pelo Senhor, ó Deus. Ó Pai, nós não sabemos o que cada família tem passado, atravessado na sua vida, as dificuldades que ele tem enfrentado, ó Deus, mas o Senhor sabe, ó Pai, e nós colocamos, ó Pai, essas causas diante do Senhor, porque somente o Senhor, ó Pai, tem resposta favorável para cada um de nós. Ó Deus, muito obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelo ar que nós respiramos, obrigado pelo fôlego da vida, ó Pai, que o Senhor soprou em nossas narinas, ó Pai. Ó Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Pai, que o Senhor nos use, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, para que pessoas, ó Deus, possam conhecer, ó Deus, o Teu amor, a Tua palavra, ó Deus, através das nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos use como instrumento, ó Pai, poderoso nas Tuas mãos. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos capacite, ó Pai, e nos dê ousadia para que nós possamos falar, ó Pai, do Teu amor para aqueles que ainda não conhecem a Ti, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nossa palavra é só de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, porque somos falhos, somos pecadores, ó Deus. Somos dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu favor em nossa vida. Ó Pai, aqui à frente estão irmãos nossos, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor toque na vida de cada um deles, ó Pai. Reconstrua áreas de suas vidas, ó Pai. Ó Deus, porventura, algo que eles já oraram, mas que pararam de orar, ó Deus. Que eles possam retornar à torre de vigia, ó Pai, e voltar a colocar essa causa diante do Senhor. Porque o Senhor, ó Deus, é soberano. O Senhor é poderoso e todo o controle está sob as Tuas mãos. O Senhor continua sentado em Seu alto e sublime trono, governando toda a história. E nós cremos, ó Pai, na Tua palavra, cremos, ó Pai, no Teu poder, e sabemos, ó Pai, que no tempo certo do Senhor, o Senhor estará respondendo, ó Pai, as nossas orações, para a honra e glória do Teu nome. Ó Pai, nos dê um fim de semana abençoado na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Nos leve em paz para os nossos lares, ó Pai. Que a graça e a misericórdia do Senhor nos acompanhe. É a nossa oração. E nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.